Será que toda alucinação é sinônimo de transtornos psicóticos? Na infância e adolescência, será que as coisas acontecem da maneira que acontecem nos adultos? Meu nome é Luana Frick, sou psiquiatra da infância e adolescência e o meu objetivo aqui é ajudar médicos e estudantes de medicina a entender melhor os transtornos de neurodesenvolvimento e transtornos psiquiátricos da infância. Então vamos lá? O que são sintomas psicóticos? Sintomas psicóticos é um termo que utilizamos para descrever situações em que o indivíduo está tão severamente comprometido na questão do pensamento e da percepção que ele perde o contato com a realidade. E esses sintomas psicóticos, podemos dizer que eles são as alucinações e os delírios. São sintomas psicóticos que são mais prevalentes, sendo que as alucinações é quando tem uma alteração da percepção da realidade, ou seja, o indivíduo passa a perceber o mundo de outra forma. É como se ele escutasse uma voz, quando ele olhasse para o lado não tivesse ninguém. Então ele tem uma percepção do sentido dele falsa, que acontece na ausência de estímulo externo, porque não tem ninguém aqui e ele está escutando voz. E esses sintomas de alucinação são muito frequentes das alucinações auditivas em todo paciente psiquiátrico, tá? As alucinações auditivas elas vão ser sempre as mais frequentes. Contudo, as alucinações visuais serão muito frequentes também nas crianças, principalmente as que têm quadro psicótico. Outra característica de sintomas psicóticos são os delírios, tá? Os delírios é quando o indivíduo tem uma crença que é fortemente arraigada, que não são partilhada por outros membros da comunidade, que ele tem uma compreensão irreal da realidade, como se o pensamento dele tivesse alterado. Como não? O pensamento dele está desordenado e ele começa a acreditar em algumas crenças, algumas vivências que só pertencem a ele mesmo. Por exemplo, ele pode acreditar que tem um chip na sua cabeça que vai controlar ele e ele não vai conseguir fazer as coisas que ele deseja, porque os ETs estão controlando esse chip, então quem consegue ter um controle sobre ele seriam os ETs. Esses dois sintomas psicóticos são os mais prevalentes nos transtornos psiquiátricos. Lembrando-se disso, vamos conversar um pouquinho sobre a historinha dos quadros psicóticos, como que surgiram os primeiros quadros psicóticos, como foram as primeiras denominações. Morel, ele faz a primeira descrição de um termo chamado demência precoce e que ele notava que pessoas que tinham sintomas psicóticos tinham uma deteriorização mental, ou seja, uma parada do desenvolvimento mental, e ele chamava isso de demência precoce. Surge a primeira vez o termo demência precoce com Morel. Posteriormente surge Caplan, que fala que nós temos dois tipos de psicose e não apenas uma só. Que nós temos o tipo de psicose demência precoce e que nós vamos ter o tipo de psicose maníaco-depressivo. A demência precoce, o indivíduo ficava psicótico e tinha uma deteriorização psíquica muito mais significativa do que os quadros maniformes, maníaco-depressivos, em que o indivíduo tinha um quadro psicótico, mas não tinha uma quebra tão grande do seu funcionamento. Posteriormente surge Blower. Blower, ele referia que o termo demência precoce deveria ser substituído e ele substituiu esse termo, por notar que esses indivíduos que tinham psicose, eles tinham essa perda cognitiva, mas o que mais chamava atenção durante toda a patologia desse transtorno era a questão da psicose do indivíduo. Logo, o nome passa a ser denominado esquizofrenia, que esquizo significa cisão e frenia, mente, então acontece uma cisão da mente. Os quadros psicóticos da infância e adolescência, como em outros indivíduos adultos, mais frequente é o transtorno afetivo bipolar e a esquizofrenia. Contudo, as crianças podem apresentar alucinações auditivas, principalmente, que são transitórias e muitas vezes são secundárias a quadros ansiogênicos ou quadros de TEPT ou outra patologia ou estrutura de conflitos familiares. Então vamos falar um pouco como é que a gente vai fazer esses quadros diferenciais de um para o outro? Começando pela esquizofrenia. Como que fazemos o diagnóstico de esquizofrenia na infância e adolescência? O diagnóstico é semelhante ao feito nos adultos. Então vamos retomar como é que é feito o diagnóstico nos adultos? Nós precisamos ter 2 desses 5 critérios que eu vou falar agora. Alucinação, delírios, desorganização de pensamento, desorganização de comportamento e sintomas negativos, tá? Sendo que desses 5, pelo menos um tem que ser
dos 3 primeiros, que é alucinação, delírio e desorganização de pensamento. Então, você tendo um desses 3 primeiros com dos demais, a gente fecha o diagnóstico de esquizofrenia. Esse período de sintomas tem que estar presente pelo menos por um período de 1 mês, que são os sintomas positivos, tem que estar presentes por um período de 1 mês. Além disso, o quadro todo deve durar em torno de uns 6 meses, isso já contando com sintomas pródromos, que são prévios da perda da realidade, são sintomas que são prévios ao momento da psicose. Além disso, depois de ter acontecido o quadro psicótico, período que vai mais para residual, depois que já tirou o indivíduo do quadro psicótico e que ele já está melhorando. Ele vai ter um período aí de 6 meses no total para estabilizar o quadro, para ele ter os sintomas bem definidos. E como é que acontece isso na infância e adolescência? Na infância, é muito raro o indivíduo ter esquizofrenia, principalmente se a criança tem menos que 13 anos. Quando a criança tem menos que 13 anos e começa a desenvolver esse quadro psicótico de esquizofrenia, nós falamos que ela tem esquizofrenia infantil ou esquizofrenia de início muito precoce, tá? E então esse indivíduo é muito raro ser acometido, é em torno de 1 a cada 10 mil indivíduos que vão ter esse quadro com menos de 13 anos de idade. Como acontece esse quadro? Muitas vezes, quando a criança desenvolve os sintomas psicóticos, quando ela começa a desenvolver sintomas de esquizofrenia, menores de 13 anos geralmente apresentam um quadro pré-mórbido. O que isso significa? É um quadro em que o indivíduo ele já tem algumas características que predizem ele desenvolver a doença, como alterações citogenéticas, então ele já tem síndromes, ele pode ter atraso do neurodesenvolvimento, como atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual, ele pode ter um TEA, né? Então, essa criança, ele tem uma predisposição a desenvolver quadros psicóticos, principalmente numa idade mais precoce, tá bom? Os sintomas geralmente cursam com desorganização do comportamento, muitas vezes até antes da criança referir sobre os sintomas psicóticos. Quando ela consegue falar sobre os sintomas psicóticos, o quadro de esquizofrenia já estabeleceu nesse indivíduo, tá? O início geralmente é muito insidioso, com uma mudança de comportamento e com uma deteriorização cognitiva muito significativa. Então é uma criança que já vinha talvez às vezes com algum prejuízo, mas que ela tem uma grande piora cognitiva no desenvolver do tempo e que daí não consegue voltar mais ao seu funcionamento prévio, tá? Esses quadros são muito graves. E posteriormente nós temos os quadros que começam na adolescência. Muitos deles podem ter esse quadro pré-mórbido, mas não é o que frequentemente acontece. A maioria das vezes eles têm o quadro semelhante ao de adultos, os adolescentes, tá? O que são os sintomas que a gente fala que ele pode ter um risco maior de desenvolver esquizofrenia? Assim como nos adultos, a gente tem a população de alto risco. O que são essa população que tem um risco maior de desenvolver sintomas psicóticos? São aqueles indivíduos que têm história familiar prévia de pessoas com quadros psicóticos na família. São aqueles indivíduos que, quando eram crianças, desenvolviam quadros de alucinações atenuadas, quadros psicóticos atenuados, tá? São aqueles indivíduos em que eles têm um declínio de funcionamento, ele vinha bem, ele começou a ter um declínio de funcionamento, mas não tão significativo como tudo o que aconteceu ali aos 13 anos. E aqueles indivíduos também que têm uma personalidade esquizotípica, que acham que sempre estão atrás dele, que acham que tudo vai acontecer para ele, que é só ele. Então, quando o indivíduo tem esses 4 critérios, a gente fala que ele tem um alto risco de desenvolver o episódio psicótico. Como acontece nos adultos, na adolescência, esses indivíduos eles tendem a ter os sintomas pródromos. O que são esses sintomas? Os sintomas são prévios aos sintomas psicóticos. Muitas vezes, sintomas pródromos nessa fase está muito mais ligado à questão de ansiedade, alteração de humor, isolamento. E o adolescente passa a se isolar mais, passa a ficar mais irritado e ele pode estar fazendo pródromos de quadros psicóticos. Notando quais quadros são mais graves, as crianças, quanto menor a idade, maior a gravidade. Então, os adultos, os sintomas serão mais leves do que os adolescentes sintomas serão mais leves do que as crianças, geralmente é assim, tá? Mas cada caso é
um caso. E outro critério da gravidade que prediz um pior prognóstico é o fato da criança ser do sexo masculino, ter síndromes genéticas, ter deficiência intelectual ou ter outros atrasos no neurodesenvolvimento. Isso cursa com um pior prognóstico. E o tratamento? Como é feito esse tratamento? O tratamento muitas vezes é feito por antipsicóticos, assim como nos indivíduos adultos são as medicações de primeira escolha na infância e adolescência também. Usamos muito os antipsicóticos de segunda geração. Por quê? Porque cursa com menos sintoma extrapiramidal, então a gente tende a gostar mais dessas medicações, tá bom? A dose e a idade que podem ser usadas vai depender muito de cada caso, tá bom? Assim, crianças com 12 anos vão poder usar algumas medicações e outras crianças vão poder usar outras. O que eu posso dizer para vocês é que a risperidona, ela é aprovada a usar de uma maneira mais precoce e o Aristável também, visto que eles já são usados no transtorno de neurodesenvolvimento como o transtorno espectro autista. Como é que é feito o diagnóstico na infância e adolescência do transtorno afetivo bipolar, hein? É a mesma maneira que é feito nos adultos, tá? Por algumas nuances que eu vou falar agora também nesse vídeo. Então, vamos retomar como é que nós fazemos diagnóstico de transtorno afetivo bipolar no indivíduo adulto. O transtorno afetivo bipolar tipo 1 é um episódio que necessariamente nós precisamos ter um episódio de mania, precedido ou sucedido por episódios depressivos ou episódios de hipomania, tá bom? E isso nós falamos que o indivíduo tem um transtorno afetivo bipolar tipo 1. No transtorno afetivo bipolar tipo 2, o indivíduo ele precisa ter um episódio prévio de depressão para depois ter um episódio de hipomania. E o que são esses episódios de depressão, hipomania, mania, Luana? Eu não estou entendendo bem. Então vamos começar a falar um pouquinho? Como é que eu faço o diagnóstico de mania? Um episódio de mania é quando o indivíduo tem uma exaltação de humor, ou seja, o indivíduo fica feliz demais. Ou ele pode ter um episódio de irritabilidade. Se ele tiver um episódio de exaltação do humor e ficar muito alegre, ele vai precisar ter pelo menos 3 dos critérios que eu vou descrever agora. E se ele tiver um episódio de irritabilidade, ele vai precisar ter pelo menos 4 dos critérios que eu vou dizer agora. Essa questão de mudança de humor precisa estar presente por um período mínimo de 7 dias. Então vamos falar nos critérios que o indivíduo pode precisar ter a mais? Os critérios B são critérios que são adicionados ao critério A, que é essa mudança de humor. Então, esse indivíduo vai ter que ter autoestima inflada, esse indivíduo vai ter que ter loquacidade, ou seja, é falar mais, sentir pressão do seu pensamento, da fala, sabe? Ele vai falar muito mais, vai sentir o seu pensamento acelerado, ele vai se envolver com atividades de alta consequências dolorosas, por exemplo, vai ter gasto excessivo, vai ficar desinibido, pode se envolver sexualmente com outras pessoas. Esse indivíduo vai ter distrabilidade, ele está tão acelerado que ele não consegue focar a atenção em nada. Esse indivíduo vai ter um aumento de energia, ou seja, ele vai dormir pouco, só que ele vai sentir uma energia tão boa que ele não vai sentir sono durante o dia. Ele vai dormir poucas horas, no outro dia ele vai ter energia para fazer várias coisas. E esse indivíduo vai estar com uma atividade dirigida a objetos, por exemplo, assim, ele vai fazer várias atividades sociais, vai se envolver em várias coisas que não estão dirigidas a uma única coisa, ele faz várias coisas, tá bom? Então, isso quando o indivíduo tem essa alteração de humor, associado mais 3 desses critérios quando ele está muito feliz e mais 4 desses critérios quando ele está mais irritado. Uma coisa que a gente tem que ficar bem claro é que quando o paciente tem um episódio de mania, ele tem uma questão de prejuízo funcional muito significativo. Esse indivíduo, ele não consegue trabalhar muitas vezes, às vezes ele agride alguém, às vezes ele vai necessitar de internação por ter sintomas psicóticos, tá? O que não acontece no quadro de hipomania. Como é que nós fazemos o diagnóstico do quadro de hipomania? É muito semelhante ao quadro de mania, pelos critérios B. O que muda é que o período de exaltação de humor vai durar apenas 4 dias. Então, vai ter um período de exaltação do humor, que vai durar apenas 4 dias, ou um quadro de irritabilidade. Mais 3, se for exaltação do humor dos critérios B, e 4, se for irritabilidade dos demais critérios. Então, o período vai durar um pouquinho menos, tá bom? Então, retomando, quais são os critérios B?
É autoestima inflada, esse vai ter pressão de fala, que é a loquacidade, ele vai ter aumento de energia, vai ter distrabilidade, vai ter atividades dirigidas a objeto e vai ter também atividades com alto potencial de consequências dolorosas, tá bom? O que modifica o quadro de mania e hipomania é a gravidade, porque os quadros de mania serão muito mais graves. Esse indivíduo ele pode ter uma irritabilidade, mas ele vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer outras coisas. Isso não acontece com o quadro de mania. No quadro de hipomania, para a gente fechar o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, o paciente vai ter que apresentar um episódio, pelo menos, de depressão prévio a esse quadro de irritabilidade ou esse quadro de felicidade, alegria, de euforia, tá? E como é que a gente faz diagnóstico de depressão? Para a gente fazer o diagnóstico de depressão, o indivíduo ele vai ter que pelo menos 2 semanas dos seguintes critérios, que é anedonia ou tristeza, e mais 4 dos outros critérios que eu vou relatar agora, tá? Ou ele vai ficar triste a maior parte do dia, tá? Ou ele vai ficar anedônico. O que é anedonia? É quando o indivíduo perde prazer por atividades que eram previamente prazerosas. Por exemplo, andar de bike. Era uma coisa que o indivíduo fazia sempre, de repente ele para, só quer ficar na cama, tá bom? E ele vai precisar ter outras características, além dessas duas, sendo que é obrigatório a gente precisa ter uma ou outra, mais 4 dos seguintes critérios para fechar o diagnóstico de depressão. Qual que são os outros critérios? Fadiga, perda cognitiva, aumento ou perda de peso, sensação de culpa ou pensamentos de ruína, tá? Ideação e planejamento suicida, ter hipersonia ou insônia, ou pode ter um retardo ou agitação psicomotora. Então, o indivíduo vai precisar ter esses critérios para a gente fechar esse quadro de depressão. Então, retomando, para a gente ter o quadro de transtorno afetivo bipolar tipo 1, nós precisamos ter apenas um quadro de mania e a gente já fecha o diagnóstico. E para termos o transtorno afetivo bipolar tipo 2, nós precisamos ter um quadro de hipomania e, prévios a ele, nós precisamos ter um quadro de depressão. Vocês conseguiram fechar esse raciocínio? Então vamos continuar. E na infância e adolescência, como é que são feitos esses diagnósticos? Quando a gente tem um quadro de depressão na infância, a criança muito pequenininha, às vezes ele não vai ter as características de ter uma perda de peso, às vezes ele não vai ter mais ganho ponderal, então ele continua crescendo, só que ele não está ganhando peso, consequentemente ele começa a cair da curva. Muitas vezes esse indivíduo começa a dormir muito e fica muito mais irritado, sem querer falar com ninguém. Uma coisa muito importante a gente saber que abaixo dos 9 anos, esses indivíduos, esses pequenos, eles não têm uma capacidade cognitiva tão boa quanto os adultos. Então, quando eles querem cometer um suicídio ou fazer algo semelhante, nós vamos pensar em 2 coisas. Se tem letalidade ou se tem intencionalidade. São 2 coisas diferentes. Letalidade, o quanto que aquele material, quanto que aquela tentativa foi efetiva. E a intencionalidade, o quanto que aquele indivíduo ele quer cometer um suicídio. Então, uma criança, por exemplo, ela pode ter um alto grau de intencionalidade e um baixo grau de letalidade, por ele não conseguir entender o que realmente mata. Por exemplo, uma mãe diz assim: filho, não toma esse remedinho, que esse remedinho pode te matar. E a criança vai e toma a medicação. Então, ele estava tendo uma intencionalidade, às vezes, de querer morrer mesmo. Então, ele vai falar: olha, eu queria mesmo morrer. No entanto, a letalidade é menor, porque fez um uso de uma medicação que um comprimido apenas não matou essa criança. Então, a gente tem que saber discernir entre uma coisa e outra. Na adolescência, o adolescente, quando ele tem depressão, está muito mais associado a ele não ter pensamentos de ruína, que nada dá certo para ele. Aumenta também o índice de tentativas de suicídio, eles têm também uma cognição um pouco maior. Além disso, eles podem ficar muito mais tristes ou ficar muito mais isolados, tá bom? Então, os sintomas são semelhantes aos dos adultos aí. E quando a gente tem um transtorno afetivo bipolar na infância, como são as características? Então, aí que vamos chamar a atenção para isso. Quando nós temos o quadro de transtorno afetivo bipolar na infância, a criança, diferente do que acontece nos adultos, tanto os adolescentes quanto as crianças, elas podem ter uma ciclagem ultra rápida. O que é uma ciclagem rápida? Uma ciclagem rápida no indivíduo adulto é uma ciclagem que acontece em 4 alterações de humor no episódio de 1 ano. E a ciclagem ultra rápida é quando acontece em ciclagem de humor no período de 4 horas. Isso pode acontecer na infância e adolescência.
Como pode acontecer também de eles fazerem episódios mistos, que são ter sintomas tanto de depressão quanto sintomas de mania ou hipomania em um único episódio, que acontece muito frequentemente na infância e adolescência. Além disso, eles podem ter ciclagem rápida sem ter períodos de eutimia. Então, eles podem mudar do quadro depressivo para o quadro de mania, para o quadro de hipomania e não ter nenhum período de eutimia. Por isso, o diagnóstico se torna tão difícil. E ao contrário do que se pensava antigamente, 20% dos casos de transtorno afetivo bipolar acontece antes dos 10 anos de idade. E 60% de pessoas que têm esse diagnóstico já na vida adulta declaram que seus primeiros sintomas aconteceram ainda na infância e adolescência. Então é um quadro muito mais frequente que a esquizofrenia da infância e adolescência. Isso eu queria plantar uma sementinha na cabecinha de vocês, que vocês pudessem lembrar disso. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Geralmente, quando a criança tem o quadro de transtorno afetivo bipolar, ela é uma criança muito irritada ou muito disfórica e ela fica sem dormir várias horas, tem aumento de energia, fala pra caramba, sabe? Não conseguem parar de falar, falam com uma frequência muito rápida, podem ter prejuízos escolares porque não conseguem focar a atenção. Os quadros que acontecem antes dos 10 anos, eles tendem a serem mais graves, como na esquizofrenia também. E esses quadros estão mais relacionados com quadros de comorbidades, como TDAH. Então, uma criança que tem um TDAH, ele pode ter um quadro de transtorno afetivo bipolar, o que piora muito o quadro dessa criança, tá? E os adolescentes, os sintomas são parecidos, podem ter sintomas parecidos como crianças a menores de 10 anos, mas os sintomas deles começam a ser mais cíclicos, começam a ser mais notáveis o ciclo de um para o outro. Contudo, eles podem fazer períodos sem ter períodos de eutimia, de ciclar de um momento muito alegre para um momento muito triste, tá? E podem fazer episódios mistos, isso também é muito frequente. O que a gente fala que esses indivíduos, a gente tem que ter pensar, essa criança pode ser transtorno afetivo bipolar, é pensar quando a gente tem algum familiar, parente de primeiro grau que tem a doença. Então isso contribui muito para que a gente feche o diagnóstico. A gente estima-se que em torno de 10 vezes a 13 vezes aumenta a chance de o indivíduo desenvolver transtorno afetivo bipolar quando tem um membro da família que tem o transtorno afetivo bipolar, sendo parentes de primeiro grau, tá bom? O que muda muito, que a gente consegue discernir muito o TDAH do transtorno afetivo bipolar numa criança, é a questão de ser episódicos, tá? Tem alteração de humor episódica e essa criança também fica sem dormir, muitas vezes tem a questão de alteração de libido. Alguns estudos falam que mesmo em quadros de hipomania, a criança pode fazer sintomas psicóticos, tá? De alucinação e delírios, então é bem diferente do quadro adulto, tá bom? Na verdade, são semelhantes pelos sintomas, mas a questão de tempo é uma coisa que a gente não consegue seguir a regra na infância e adolescência, tá? Eles não conseguem fazer um período que a gente conseguisse, esse período aqui ele estava em mania, esse período aqui ele só estava em depressão, como aquele que, precisa ter esses sintomas durante 7 dias ou durante 4 dias. Não é isso que acontece. A questão da ciclagem faz tudo ser diferente nesses indivíduos. O que sabemos é que o quanto mais precoce abre seu quadro, pior é, e muitas vezes está associado a muita comorbidade. E mesmo com o tratamento, essas crianças podem continuar ciclando de uma maneira muito significativa. Então, essas crianças vão ter melhora dos sintomas com o uso da medicação, contudo, elas têm chance de continuar com um grau de irritabilidade mesmo sem estar durante o episódio e podem ciclarem, tá? De uma maneira muito mais rápida, mesmo fazendo uso da medicação. Como é que a gente faz o tratamento desses indivíduos? A primeira linha nós falamos que é o uso de estabilizador do humor. Mas sabe o que acontece nesses indivíduos que têm esquizofrenia, ou transtorno afetivo bipolar, ou mesmo quadro de alucinação por conta de um quadro ansioso? Nós não podemos já falar que ele já tem um diagnóstico. Nós colocamos que eles têm hipóteses diagnósticas. E ao longo do tempo a gente faz o discernimento entre o transtorno afetivo bipolar, ou um quadro só ansiogênico, ou um quadro de esquizofrenia. Tá bom? Então, quando a gente estabelece mesmo que o indivíduo tem um quadro de transtorno afetivo bipolar, nós vamos iniciar com o uso de estabilizador do humor, tá bom? Que a primeira linha é o carbonato de lítio, que também tem idade
Se eu não me lembro bem, são 12 anos que o indivíduo pode começar a tomar. Indivíduos que tendem a tomar mais cedo, eles podem ter uma resposta sem melhora nenhuma, ou o indivíduo pode ficar até mais inquieto com o uso de lítio, tá bom? Principalmente se os sintomas começarem em idade escolar e essa medicação for dada nessa idade. Outra coisa que não tem melhora mesmo com o uso do lítio é quando o indivíduo tem o TDAH. Pode não ter melhora, né, mesmo com o uso do lítio. Então, o que a gente prescreve para esses pacientes? Muitas vezes, a gente prescreve antipsicóticos de segunda geração, que a gente nota que eles conseguem ter uma melhora dessa questão do humor e a gente consegue dar uma observada melhor longitudinal. Se ele continuar tendo sintomas, nós podemos associar um estabilizador do humor, principalmente se os sintomas irem mais para o lado de uma questão de humor, de estar feliz demais ou irritado demais. Então aí a gente consegue entrar com um antipsicótico para tentar estabilizar esse indivíduo no primeiro momento e depois a gente entra com o estabilizador do humor. E como é que é feito o diagnóstico diferencial, Luana? Naqueles pacientes que têm ansiedade. Você falou que a maioria dos quadros são transitórios, por um período breve de tempo, e que são muito mais secundários a quadros de ansiedade ou TEPT, ou conflitos familiares, como uma reação abrupta depois de terem conflitos familiares, essa criança pode apresentar. Geralmente, quando os indivíduos apresentam somente alucinações auditivas, eles não têm quadros de delírios, tá? E muitas vezes essas crianças têm essas alucinações em momentos episódicos, por exemplo, mais no período noturno do que no período diurno. Então, são sintomas psicóticos que acontecem no período mais tarde do dia, momentos que essas crianças estão sozinhas, momentos que elas estão se sentindo inseguras. Outra questão que prediz muito forte essa questão de ser ansioso é notar se tem outros sintomas psicóticos nela ou não, ou se é uma alucinação auditiva ou uma alucinação visual, tá bom? Quem nunca teve medo de dormir no quarto sozinho e achar que tinha um vulto durante a noite? Vamos pensando nisso. Tudo que a gente vê para essas crianças, nós podemos retomar para nós do que a gente passou na infância, né? Eu sempre tive medo de dormir sozinha, pelo menos quando eu era pequenininha, agora não mais. E como é que a gente faz o uso da medicação? O uso da medicação, tanto para esses quadros psicóticos, a gente tenta estabelecer um prazo de 24 meses, são 2 anos, para fazer a retirada posterior dessa medicação. Por quê? Porque tem alguns quadros de crianças que vão abrir um episódio psicótico e que vai ser um único episódio apenas. Então, se a gente consegue retirar essas medicações, esse indivíduo pode manter aquele único episódio e nunca ter mais. Então, costumamos usar essas medicações por um período de 24 meses para a estabilização do quadro e posteriormente nós podemos fazer a retirada. Por hoje, pessoal, é isso. Se vocês gostaram desses vídeos, aguardo o like de vocês e qualquer dúvida vocês podem perguntar no nosso canal. Estarei à disposição de resolver qualquer dúvida para vocês, tá bom? Por hoje é isso. Tchau e até a próxima.